Bonsoir, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Hoje, sexta-feira, chegando aí finalzinho da semana, início do final de semana, você com sua família reunido para ouvir e conhecer mais da palavra de Deus. Você chegou no programa Mais do Mesmo, que é um programa produzido pela ILPN em Montreal, que tem como propósito principal falar mais da mesma escritura, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Cristo. E a única novidade que nós buscamos aqui é a novidade de vida. O Mais do Mesmo ele é um programa quase sempre ao vivo e direcionado primeiramente aos nossos irmãos da ILPN. Mas se você não faz parte da nossa igreja e nem está congregando conosco, você é mais do que bem-vindo a participar desse programa de terça a sexta-feira, das 18h02, aqui no horário de Montreal, e das 20h02 no horário de Brasília. E sempre às 18h02, para que a gente não esqueça as palavras dos salmistas, que está lá no Salmo 18, no verso 2, que ele diz: "O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, a minha torre de proteção." Meus irmãos, como você bem sabe, nós estamos falando esta semana sobre a maravilhosa graça. Nós colocamos aqui alguns subpontos em relação a isso, e hoje nós vamos estar estudando sobre a graça, uma segurança garantida. Nós vimos logo na terça-feira sobre a questão da riqueza da graça de Deus, o valor altíssimo desse dom de Deus que custou muito ao Senhor, entregando o seu próprio Filho. Como eu já disse, Jesus, ele é a graça de Deus. Nós analisamos também, já na quarta-feira, o nosso estado pecaminoso, o que nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva. Nós somos nascidos no pecado e somos escravos do pecado. Impossível de conseguir nos livrar dessa escravidão e dessa essência pecaminosa por nossos próprios méritos. Nós precisamos de um libertador, nós precisamos de um salvador. E Jesus, ele é esse libertador. Jesus, ele é este salvador. É o Filho que nos traz a liberdade. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 28, ele diz: "Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres." Nós vimos que essa liberdade que Jesus nos dá está relacionada com a culpa e com o perdão dos pecados cometidos por mim e por você. A sua morte e a sua morte de cruz foi a maneira que aprove a Deus de redimir e de perdoar a humanidade. Cravando o seu Filho no madeiro, Deus, através do seu Filho, ele trouxe o perdão, ele trouxe a salvação e ele trouxe a reconciliação. Mas a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: bom, Deus, através do seu Filho, nos trouxe a salvação, a libertação, a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, a reconciliação com Deus. Mas a pergunta é: recebemos tudo isso, mas esta graça, ela é eterna ou ela é passageira? Será que esta graça, ela é uma garantia de segurança? Ou nós vamos ficar à mercê da sorte? Essa graça, ela é passageira, é só momentânea e houve aqui nesse momento e depois essa graça, ela simplesmente se dissipa. A resposta para isso é a palavra sim. A graça, ela é eterna e ela é uma garantia de segurança. Esta é a resposta correta. Essa graça derramada por Jesus, ela é eterna, meu irmão. Não se perde e nem se extravia. Ninguém poderá destruir aquilo que foi construído e conquistado por Jesus Cristo na cruz. Salvo uma vez, sempre salvo. Liberto uma vez, sempre liberto. É bem verdade que
Assim que nós começamos a seguir a Jesus, nós entregamos as nossas vidas a Jesus, nós somos alcançados por Jesus, Jesus com a sua ação salvífica, com a sua remissão e perdão dos nossos pecados, nós vemos uma perseguição exagerada de Satanás, procurando o quê? Destruir a nossa fé cristã. O apóstolo Paulo ele diz que essa atitude de Satanás em querer destruir a nossa fé cristã, ele chama isso de dados inflamados do inimigo. E se você parar para observar, parece que quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, quando Jesus nos alcança, nos convida, parece que a nossa vida ele começa a desandar a nossa vida. As coisas começam a dar errado. Começa a vir muitos problemas, dificuldades. Parece que nós estamos vivendo num campo minado. Temos que ter cuidado aonde pisar. Tudo vai contra a gente. As pessoas parecem que se voltam contra a gente. Paulo, ele compara essa situação como um campo de batalha. Ele diz que o inimigo, ele lança a sua flecha. Na ponta da flecha, antigamente, eles colocavam e banhavam essa ponta de piche e tocavam fogo. Então ele diz que esse inimigo, ele lança essa flecha com fogo contra o seu exército adversário, para que ele possa destruir esse inimigo e que pegue fogo em tudo o que essa lança ou essa flecha encontre pela frente. Satanás, meu irmão, ele pode atacar a verdadeira fé cristã, sim, mas nunca vai destruir de um todo. Pois nós somos o quê? Preservados pela graça. Por isso, ele procura destruir a nossa capacidade de desfrutar da graça de Deus. A graça que nós recebemos do Senhor, ela é tão maravilhosa que ele nos dá a capacidade de nos revestirmos de uma armadura poderosíssima. O próprio apóstolo Paulo, em sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo 6, versículo 11 ao versículo 17, ele fala dessa armadura. E o interessante é que ele dá um título, ele dá um nome a essa armadura. Ele chama a armadura de Deus. Observe o que é que o apóstolo Paulo fala nesse trecho, nessa pequena perícope aí. Ele diz o seguinte, eu vou ler aqui na minha tela para vocês. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele traz uma informação preciosa. Ele diz, vocês precisam se revestir das armaduras de Deus, para que vocês permaneçam firmes contra a cilada do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E ele continua, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Observe que ele retifica novamente no mesmo texto. Portanto, ou por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, ele continua, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Observem, usem o escudo da fé para que vocês possam apagar todas as flechas que são lançadas, flechas estas inflamadas pelo inimigo para vos destruir. E ele diz, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo, nesse texto, ele compara, para facilitar a igreja de Éfeso, falando da armadura de Deus, com as armaduras dos soldados romanos, mas os soldados romanos que estão no campo de batalha. Ele não está se relacionando ou comparando com a armadura de um soldado romano que esteja guardando um cárcere, cuidando de uma prisão.
O porquê ele fala isso? E é importante a gente lembrar que Paulo ele estava preso. Porque muitas pessoas dizem, não, porque Paulo estava escrevendo a carta, viu um soldado romano ali em prisão e foi aí que ele desenvolveu essa ideia da armadura de Deus. Mas o pensamento de Paulo dentro do contexto, lembrando que o povo estava sendo perseguido, né? Lembrando do contexto, ele está pensando num campo de batalha contra as potestades, contra o inimigo, contra o diabo, contra Satanás. O escudo aí utilizado por esse soldado romano em guerra era um escudo completamente diferente de um escudo utilizado por um soldado que estava cuidando de uma prisão. O escudo do soldado em guerra era um escudo comprido, um escudo grande, né, que cobria quase todo o corpo desse soldado. É exatamente para proteger dos dardos que era lançado pelos inimigos, né, da tropa inimiga que estava avançando contra eles. Paulo, ele compara esse escudo que ele fala com a nossa própria fé. Uma fé no Filho de Deus, uma fé que nos gera confiança e a certeza de que nós seremos guardados pelo Senhor Jesus. A própria palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, pois fomos chamados segundo o propósito de Deus. Esse texto está na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Deus, ele tem um plano invencível. Aqueles que ele conheceu de antemão, ele predestinou. Aqueles que ele predestinou, ele os chamou. Aqueles que ele chamou, ele justificou. E aqueles que ele justificou, ele glorificou. Esse é o plano infalível de Deus. Ele é imutável, ele é invencível e ele é seguro. Se a graça nos dar a garantia de segurança eterna e que nós fomos escondidos em Cristo Jesus, nós fazemos aqui uma pergunta. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será que é a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou espada? Meu irmão, o apóstolo Paulo, ele diz que não devemos nem temer e nem tremer estes questionamentos. E vocês sabem por quê? Porque por causa da graça, Deus não poupou o seu próprio filho, mas ele entregou por mim e por você. Ele entregou por todos nós. E juntamente com ele, o Filho, Jesus Cristo, Deus nos dará todas as coisas. Por causa da graça, meu irmão, Deus nos justificou em seu Filho. Foi Cristo quem morreu e ressuscitou. E ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Por causa da graça, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E aqui eu queria finalizar com as palavras do próprio apóstolo Paulo, que está lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 38 e versículo 39. O apóstolo Paulo, ele diz: estejam convencidos de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem presente nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que a graça é tão maravilhosa? Porque a graça nos liberta. Que esta maravilhosa graça, meu irmão, esta maravilhosa graça de Deus, seja abundante na tua vida. E assim, a gente finaliza mais um programa, terminando essa série de 4 ministrações e meditações sobre a maravilhosa graça. Naquilo que eu acertei,
a glória é de Deus. Naquilo que eu errei, a glória é minha mesmo. E na próxima semana, a partir da terça-feira, se Deus quiser, nós teremos mais da mesma Escritura, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Cristo. E a você que está conosco, um abraço apertado da nossa igreja. Que Deus te abençoe. A bientôt. À la prochaine. Au revoir. Até mais. Que Deus te abençoe e um ótimo final de semana. Em nome de Jesus.